Olá, que a graça e a paz de Cristo seja com todos aqueles que amam sinceramente. Irmãos, eu tenho andado em algumas denominações, em algumas igrejas, né? E também participado de muitas comunidades no Orkut. Tenho visto muitos tipos de perguntas e erradas respostas. Eu tenho visto, no caso, um evangelho completamente deturpado do que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada. Eu tenho visto um evangelho totalmente corrompido daquele que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada. E eu queria trazer aqui para os irmãos hoje algumas considerações sobre a Bíblia, para tentar ajudar aqueles que de fato querem chegar e cumprir a sua carreira e conhecerem de fato a salvação das suas almas. Olha, a Bíblia fala de um outro evangelho, de outras doutrinas, mas o evangelho, irmão, de Cristo é um só. Esse, irmãos, é incorruptível. Esse não vai mudar, seja para agradar quem quer que seja. Seja você bispo, seja você pastor, reverendo, diácono, obreiro, esse evangelho, irmãos, não vai mudar para agradar nenhum de vocês. Então eu queria trazer para os irmãos aqui uma consideração sobre esse assunto. Se existe outro evangelho mesmo. Então vamos abrir aqui no livro de Gálatas, do apóstolo Paulo falando para os Galácios, no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o apóstolo Paulo falando, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, este seja anátema. Anátema quer dizer maldito, irmãos. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando que ele ficou, depois do seu encontro real com Jesus Cristo, ele ficou 3 anos guardado em Damasco, só aprendendo direto do próprio Jesus. Enfim, será que é esse evangelho, irmãos, que você tem visto aí fora? Ou não é um outro evangelho deturpado e corrompido que está vendo aí fora? Pois o evangelho de Cristo continua incorrupto, continua intacto. E a igreja dele, a igreja fiel, os vencedores, vai defender esse evangelho. Pois o apóstolo Paulo fala que, assim como ele defendia o evangelho de Cristo, eu também sou imitador dele. E eu defendo também esse evangelho. Está em Filipenses 1,16. Quem quiser ler, pode considerar. Irmãos, não se deixe enganar. Não é um outro evangelho. É apenas um evangelho que estão querendo corromper. Pois o evangelho de Cristo está muito longe do que você tem visto aí fora. Essa teologia de prosperidade, esses falsos ministérios, isso tudo está fora das Escrituras Sagradas. Hoje em dia você tem ministério de louvor, ministério de cântico, ministério de cozinheiro, ministério de palhaço, irmãos. Acreditem, ministério de palhaço. Uma tia, professora, faz uma festinha para as crianças e fala que é ministério. Irmãos, não se engane, ministérios são só símbolos e são para edificar a vida da igreja. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E teologia da prosperidade? Será mesmo que você quer seguir um Jesus Cristo que só te dá saúde perfeita, comida, bebidas e vestes? Não. Certamente isso é para poucos, irmãos. Pois agora, seguir a Jesus que dá casa, carros importados, casamentos, roupas caras, relógios fabulosos do pulso, ternos suntuosos e maravilhosos, esse Jesus certamente todo mundo vai querer seguir. Mas saiba que esse Jesus Cristo não é o que está na Bíblia. Esse Senhor não é o Senhor que está lá escrito bem grande. Jesus Cristo é o Senhor. Não é. De fato, Ele é o Senhor. Mas não é esse Senhor como eles estão fazendo. Porque lá fazem Ele de empregado, fazem Ele de garçom, fazem Ele de escravo. Porque é o tempo inteiro: Senhor, eu quero casa, Senhor, eu quero carro importado, Senhor, eu quero roupa nova, Senhor, eu quero porta de emprego, Senhor, eu quero dinheiro. Ora,
Ele é ou não é Senhor, mas parece mesmo um empregado. Irmão, não se engane. O Evangelho de Cristo, ele é simples, ele é sem fardos, ele é sem jugo. O Evangelho de Cristo, ele quer salvar a sua alma, não aguçar os seus desejos carnais. A cobiça que você tem por dinheiro, a cobiça que você tem para as coisas desse mundo, irmãos, deixa aí. Saiba que se você não for rico de boas obras, você não vai ter sua alma salva. Existe um evangelho que atrai multidões, irmãos. Existe um evangelho de portas largas. Jesus não foi uma pessoa boba a ponto de não saber que isso um dia iria acontecer. Ele fala que apertado é a porta que conduz à vida e larga é a porta que conduz à perdição. Esse evangelho que você tem visto aí hoje, irmão, será mesmo? Faz um autoexame. Pergunte para você mesmo se você tem seguido o espaço do Senhor Jesus Cristo. Pergunte mesmo se tem seguido a sã doutrina que o apóstolo Paulo fala o tempo inteiro nas suas cartas. Pergunte mesmo, irmão, se você quer seguir um evangelho por interesse ou você quer seguir um evangelho por causa do seu Salvador, Jesus Cristo, que você não quer ir para o lago de fogo, nem tampouco passar pelo inferno. Irmãos, não se deixe enganar. O evangelho de Cristo aí hoje fora está totalmente corrompido. Se você acha que você merece alguma coisa, você já saiu da graça, como Paulo está falando. Porque graça é favor imerecido. E se você acha que você merece receber alguma coisa, você já está fora da graça. E é esse evangelho que o apóstolo Paulo estava falando, estava admirado de tão depressa, tão rápido, eles terem decaído. Tão depressa, tão rápido, eles terem sido corrompidos por mentes de homens cuja mente está pervertida da verdade. Homens ignorantes e instáveis, que deturpam as escrituras para destruição própria. Já sabia, irmãos, que esses homens fazem seus ouvintes, fazem seus seguidores 2 vezes filho do inferno? Irmãos, isso é isso mesmo. Para quem quiser, no caso, comprovar, é Mateus 23. Eles fazem aos seus ouvintes, ele faz seus seguidores 2 vezes filho do inferno, porque eles não ensinam a palavra de Cristo como ela é. O apóstolo Paulo continua falando sobre isso para Timóteo. Vamos lá em Timóteo capítulo 6. Eu queria mostrar para os irmãos. Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Vejamos. Se alguém ensina outra doutrina, outro evangelho, outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, irmãos, você tem que exercer com aqueles que querem conhecer a verdade, aqueles que estão no mundo e não sabem quem é Jesus. Isso quer dizer piedade. Essa pessoa é o quê? Ela é infatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasçam inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Irmão, será que tu não tem visto isso hoje nas denominações? É um tentando ser mais que o outro, é um tentando competir com o outro, é um tentando ter mais pessoas do que o outro. Tem pessoas que têm programa na televisão em 2 horários, em 2 canais diferentes. Será que tu não está vendo isso acontecer hoje, irmão? Ou será que a Bíblia é um livro que foi somente para o passado, como algumas pessoas dizem? Não, irmão, não se engane. Esse evangelho aqui é verdadeiro e é até hoje. Continuando, versículo 5. Altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Altercações sem fim, irmão, é ocupação inútil, conversa fiada. Fala, mas não fala da Bíblia. Isso é, irmão, palavra torta, não tem valor algum. Você está perdendo o teu tempo. Esses homens com altercações sem fins estão assim, prometendo para você coisas terrenas, quando no fundo, para entrar lá, você tem que deixar tudo aqui, irmãos. Ele continua falando, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. Irmãos, eles descobriram que a piedade traz dinheiro. Eles descobriram que a piedade é a fonte de lucro. Não cai nessa furada. Eles esquecem que a piedade, ela é com contentamento. É contentar-vos com o que entendes. Seja a vossa vida sem avareza. Não se deixe enganar, irmãos. O Evangelho de Cristo está muito longe do que tem visto aí fora. Tome cuidado. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos aqueles que amam sinceramente. Amém.